Olá, galerinha, tudo bem? Nesta semana, na nossa aula de tecnologia da informação e comunicação, nós vamos falar sobre o nosso contexto atual de distanciamento social, que é um distanciamento necessário, porém de ordem puramente física e biológica. Nós não podemos perder a oportunidade nesta semana de contextualizar os nossos conhecimentos perante a esse contexto contemporâneo dos dias atuais que nós estamos vivendo, que é o fato do distanciamento social. Esse distanciamento social, ele provoca uma adequação aos processos de ensino. Então, as escolas, as universidades, os processos de pesquisa, todos estão passando por um processo de transição do meio tradicional para o meio tecnológico. O que é que a gente entende por meio tradicional? O meio tradicional é o processo de ensino que naturalmente, tradicionalmente, diante de uma condição histórica, foi sendo culturalmente adotado pela escola, que é aquele processo de ensino onde eu tenho o professor como centro do que acontece na sala de aula, do que acontece na aprendizagem desse aluno. Então, lembrem, esse processo de ensino tradicional, ele é o oposto do processo de ensino pelas metodologias ativas. Então, pela metodologia ativa, eu tenho o aluno como centro do processo, e o processo de ensino tradicional, eu tenho o professor. A partir do momento que a gente precisa fazer a transição do processo de ensino tradicional para o meio tecnológico, o professor, apesar dele ter a função de mediar, de guiar este processo, o professor, ele naturalmente deixa de ser o ponto central de atenção, porque esse aluno ele pode buscar informação de outras formas, e é o que tem acontecido com a nossa disciplina, já desde quando nós precisamos nos afastar, nos distanciar socialmente em função do coronavírus. Nós estamos passando por esse processo na nossa disciplina, e olhem que legal, nós estamos discutindo isso enquanto conteúdo, então nós não podemos perder essa oportunidade, tá? Só que essa transição do meio tradicional para o meio tecnológico, ela não é uma transição tão simples. Primeiro, porque nós precisamos lembrar da literácia e acessibilidade digital. Então, o que é a literácia? É a capacidade de ler, escrever, a capacidade de perceber e interpretar o que é lido. Mas esse aluno, ele não sabe ler no computador? Não, não é isso. Ele sabe ler, mas ele não sabe lidar com a escrita digital. Ele sabe escrever no papel, mas se ele for escrever em um teclado, ele tem dificuldade, tá? Lembrem que nós estamos falando de diferentes gerações. Então, uma criança de 2 anos vai apresentar determinada facilidade para lidar com o meio tecnológico, mas não com o processo de escrita, não com o processo de leitura. Um idoso, ele vai apresentar já uma certa dificuldade com relação à acessibilidade digital, mas diferente de uma criança, ele tem influência na leitura e influência na escrita, tá? Então, nós temos aqui duas coisas diferentes. Nós temos a literácia, que é a capacidade de ler e escrever, e essa literácia no meio digital. E aí nós caímos na questão da acessibilidade. Então, o quanto cada pessoa, o quanto cada estudante consegue fazer essa transposição da literácia para o meio digital, pensando em processo de ensino. Tudo isso vai cair necessariamente numa discussão com relação ao contexto socioeconômico. Então, nós nos perguntamos o seguinte: será que, pensando em processos de ensino e aprendizagem, estará o ambiente virtual de aprendizagem acessível a todos, pensando numa condição
social e pensando numa condição econômica. Né? Será que nesse momento todos os estudantes eles têm acesso a um ambiente virtual de aprendizagem? Essa é a nossa pergunta. Né? Eu coloquei nessa última tela como exemplo para vocês o ambiente virtual de aprendizagem que está sendo disponibilizado aos pais, às famílias pela Secretaria Municipal de Itanhaém. É super importante que vocês consultem esse site. Lá tem inclusive atividades relacionadas à educação física e a todos os outros componentes curriculares, para a gente refletir um pouquinho a respeito disso, certo? Para a gente contextualizar os nossos conhecimentos e o que a gente tem discutido na disciplina. Qualquer dúvida, pessoal, nós vamos nos conversando pelo fórum.